Após saída de Marçal ficou um buraco na lateral, por isso o Botafogo vem forte no mercado e as negociações estão em andamento. Não vai ser simples o Botafogo tirar Bitelo do Dinamo Moscou russo. Segundo informação do jornalista Fábio Aleixo, o clube russo quer no mínimo 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, para negociar o meia-atacante. A primeira proposta do Botafogo foi de 10 milhões de euros parcelados em 10 vezes, o que foi prontamente recusado pelos russos. Bitelo, de 24 anos, é um dos alvos do Botafogo para a temporada 2024. O jogador tem desejo de retornar ao Brasil e pode tentar convencer o Dinamo Moscou pela liberação. Zagueiro campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, Alexander Barbosa ganhou um manegão e foi imortalizado num muro de Vila Celina, bairro onde nasceu em Buenos Aires. O defensor fez questão de posar para fotos ao lado do muro e se emocionou com a homenagem. Em post nas redes sociais, obrigado a cada uma das pessoas que, desde a minha infância, contribuíram com sua parte para que aquele menino sonhador que gostava de jogar bola hoje se tornasse um homem que adora jogar futebol, escreveu Barbosa. Difícil definir o sentimento que me passa ao ver isso. É incrível, completou. O desenho no muro traz as cores da Argentina, a imagem de Barbosa com os troféus da Libertadores e do Brasileirão, o escudo e o nome do Botafogo e a inscrição Orgulho do Bairro. Recém-promovido à Série A do Campeonato Brasileiro, o Mirassol encaminhou a contratação do zagueiro Luiz Segovia, do Botafogo, por empréstimo. A informação é do jornalista CRUQ Lucas Rossafa nesta quarta-feira. O empréstimo vai até o fim da temporada 2025, e não envolve custos pela negociação. O Botafogo, por sua vez, continuaria arcando com uma parte dos salários do defensor equatoriano. Segovia tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. O zagueiro fez apenas 10 jogos pelo Glorioso e foi emprestado à RW de Molenbeek, depois, CRB, onde marcou um gol em 13 partidas na última Série. O futebol brasileiro viveu um dos momentos mais aguardados de sua história recente, com a confirmação de uma transferência que mexeu com as estruturas do esporte. O veterano lateral esquerdo Marcelo, um dos jogadores mais vitoriosos e admirados do futebol mundial, assinou contrato com o Botafogo. A negociação, que parecia impossível para muitos, não apenas fortaleceu a equipe carioca, mas também simbolizou uma reviravolta no futebol nacional, ao trazer de volta um dos maiores ícones do esporte em seu auge para o Brasil. O início de uma trajetória brilhante. Marcelo Vieira da Silva, mais conhecido como Marcelo, nasceu em Rio de Janeiro e iniciou sua carreira nas categorias de base do Fluminense. Sua habilidade técnica refinada, a visão de jogo e a capacidade de se projetar ao ataque rapidamente chamaram a atenção dos olheiros europeus, sendo ele transferido para o Real Madrid em 2007, onde sua trajetória se consolidaria de maneira espetacular. No clube espanhol, o lateral esquerdo construiu uma história de sucesso imensa. Ao longo de 16 anos no Real Madrid, Marcelo se tornou uma lenda do clube, conquistando múltiplos títulos, incluindo 5 edições da Liga dos Campeões da UEFA e inúmeros campeonatos espanhóis. Seu futebol fluido, as subidas constantes ao ataque e os cruzamentos precisos para os companheiros de equipe transformaram-no em um dos melhores laterais do mundo, além de um dos maiores ícones do futebol global. A decisão de voltar ao Brasil após sua saída do Real Madrid em 2023 e algumas experiências internacionais com clubes como o Olympiacos da Grécia, Marcelo começou a refletir sobre seu futuro no futebol. Muitos esperavam que o veterano se aposentasse, dado seu vasto currículo e a longa carreira no mais alto nível. Contudo, Marcelo ainda sentia paixão pelo jogo e a vontade de continuar sua carreira em um ambiente competitivo. Foi quando o Botafogo, clube tradicional do futebol brasileiro, e com grandes ambições para o futuro, entrou em cena. Sob a presidência de John Textor, que tem investido pesadamente no clube desde sua aquisição, o Botafogo vislumbrava a possibilidade de atrair jogadores renomados, com o objetivo de resgatar a glória do passado e consolidar-se como uma potência no cenário nacional e internacional. O interesse do Botafogo, que vinha se reestruturando e colhendo frutos de suas recentes mudanças, foi um dos clubes que demonstrou interesse concreto em Marcelo. A direção alvinegra tinha plena consciência do impacto que a chegada do lateral poderia ter dentro e fora de campo. Marcelo não apenas traria uma experiência inestimável, mas também ajudaria a moldar uma nova identidade para o Botafogo, com um toque de sofisticação e competitividade europeia. A proposta foi feita de maneira estratégica, oferecendo a Marcelo um contrato de 2 anos com salários atrativos, além de promessas de investimentos no elenco e nas infraestruturas do clube. Para Marcelo, a possibilidade de encerrar sua carreira no Brasil, no país onde começou sua trajetória,
se tornou uma proposta irresistível. O Botafogo também ofereceu uma série de garantias para garantir a segurança e a competitividade do clube, permitindo que Marcelo jogasse ao lado de outros atletas de alto nível que estavam sendo contratados. A anúncio oficial em janeiro de 2025, o mundo do futebol brasileiro foi surpreendido com o anúncio oficial da transferência de Marcelo para o Botafogo. A assinatura do contrato foi realizada em uma cerimônia simples, mas carregada de emoção. No evento, Marcelo declarou estar feliz por retornar ao Brasil, mais especificamente ao Rio de Janeiro, onde começou a sonhar com o futebol. A torcida do Botafogo, que já vinha se animando com as contratações anteriores de jogadores como Tiquinho Soares e o investimento do empresário John Textor, foi a loucura com a chegada de Marcelo. As redes sociais do clube explodiram com reações de euforia, enquanto a mídia nacional e internacional começava a cobrir o assunto com grande intensidade. Marcelo, que já ostenta uma carreira de sucesso na seleção brasileira, também se tornou um símbolo de experiência e liderança para a jovem geração do Botafogo. Sua chegada no clube gerou expectativas altas tanto dentro quanto fora de campo. A presença de um ícone mundial trouxe uma nova aura ao estádio Newton Santos, agora mais conhecido como Engenhão, e a torcida alvinegra sonhava com a possibilidade de voltar a conquistar títulos importantes. Marcelo no Botafogo. O impacto em campo. Dentro de campo, Marcelo rapidamente mostrou seu valor. Embora não tivesse mais a explosão de outrora, sua inteligência tática e habilidade com a bola nos pés continuaram impecáveis. Sob o comando de Luiz Castro, técnico português que também tem demonstrado grande competência no comando do Botafogo, Marcelo foi integrado ao time como uma peça fundamental para a transição de jogo e a liderança defensiva. Além de sua capacidade de ajudar no ataque, criando assistências e movimentos inteligentes, Marcelo também se destacou por sua liderança dentro do vestiário. O lateral tornou-se uma espécie de mentor para os jovens jogadores, que estavam aprendendo a lidar com a pressão de atuar em um clube com grandes ambições. Nos primeiros meses após sua chegada, o Botafogo experimentou uma série de vitórias no Campeonato Carioca e também na Copa do Brasil. Marcelo, que já havia conquistado tudo na Europa, parecia revigorado, com um sorriso no rosto e uma fome de títulos que não havia sido vista em anos. Sua presença no campo e o carisma fora dele criaram uma nova atmosfera dentro do clube, que passou a ser visto como uma força crescente no futebol brasileiro. O legado de Marcelo para o futebol brasileiro. A chegada de Marcelo ao Botafogo não é apenas um retorno de um ícone do esporte, mas também um símbolo de uma nova era. Sua transferência representa a possibilidade de o Brasil voltar a ser um polo de atração para jogadores de classe mundial, mesmo em tempos de grande competitividade internacional. O Botafogo, ao contratar Marcelo, colocou-se como um dos clubes mais fortes do país, ao lado de grandes potências como Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Em termos de legado, Marcelo é visto por muitos como um exemplo de profissionalismo, dedicação e amor ao futebol. Sua capacidade de se reinventar e continuar sendo relevante em um futebol de altíssimo nível após mais de 20 anos de carreira é algo digno de admiração. Para o Botafogo, a chegada de Marcelo não é apenas a de um grande jogador, mas a de uma lenda que ajudará a escrever um novo capítulo na história do clube. Assim, em 2025, a torcida do Botafogo pode se orgulhar de contar com um dos maiores nomes do futebol mundial em seu elenco. Com Marcelo em campo, as esperanças de títulos e conquistas para o futuro nunca pareceram tão altas.